Vamos lá, rapaziada. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia 26 de maio de 2020 e nós estamos indo para as duas últimas, quer dizer, as duas penúltimas discussões que nós temos no nosso conteúdo, porque nós vamos falar hoje de duas espécies efetivas existentes dentro da relação contratual, na sequência de tudo aquilo que a gente já vinha falando, seção 8 e seção 9 do Código Civil Brasileiro. Na seção 8, nós encontramos o chamado contrato preliminar. O que vocês têm na cabeça quando a gente fala sobre contrato preliminar, pessoal? O que seria um contrato preliminar? Vamos lá. A aula não é um monólogo, ela é um diálogo. Então, o que é que vocês têm na cabeça quando a gente fala de contrato preliminar? Fala o que vier. Bora? Ai, 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 ai. Vai desmaiar todo mundo? Bora, o que é um contrato preliminar? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Então, bora. Professor, eu acho que é aquela promessa de compra, aquela promessa de negociação, quando pede para guardar um certo objeto ali que está disponível. O que é que vocês acham, pessoal? Acham que o Agno está certo ou o Agno está errado? Contrato preliminar é uma promessa de compra? Eu concordo com ele. Você concorda com ele? Eu concordo com ele, professor. Beleza. E tem alguém para discordar aí? Rapaz, eu acho que não tem mais ninguém aí. Deus me livre. A Júlia está fazendo sup, ó. Afe Maria. Cadê o povo? Bota as caras de vocês aí. Pessoal, olha só. Por que não é o que o Agno falou? Porque o contrato preliminar, antes de qualquer coisa, ele é um contrato. E quando você simplesmente faz uma promessa, você pode estar diante do fenômeno chamado de arras ou sinal. Você já conheceu esse fenômeno no teu semestre passado. O que são arras ou sinais? São aquelas espécies de garantias prévias antes da formação contratual. Entretanto, quando a gente fala efetivamente de contrato preliminar, nós estamos falando da existência de um contrato. Ou seja, existe um contrato. Tranquilo? Tanto existe o contrato, pessoal, que as regras desse contrato, eles são previamente estabelecidos pelo próprio texto legal. Porque o texto legal vai dizer para a gente que a forma com que você tem para construir o contrato principal, você usará para construir o contrato preliminar. Então, a gente está falando de um contrato. Contrato preliminar também é contrato. Só que é um contrato que constrói possibilidades anteriores ao contrato definitivo. Olha o que diz o texto da lei com relação a esse efetivo contrato preliminar. Olha lá, o 462 é o primeiro artigo que vai dizer para a gente o seguinte, ó, contrato preliminar, exceto quanto à forma. Por quê? Porque contrato não tem forma. Qual é a espécie da forma do contrato de compra e venda? Não tem, gente. O contrato de compra e venda pode ser verbal, o contrato de compra e venda pode ser por mensagem de WhatsApp, o contrato de compra e venda pode ser telefônico, o contrato de compra e venda pode ser escrito. Ele não tem uma forma específica. Então, quanto à forma, tanto faz. Eu não estou discutindo a forma, mas o contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais do contrato a ser celebrado. Que contrato é esse que vai ser celebrado? Senhores, o contrato preliminar, ele é um contrato pré do contrato definitivo. Então, ele seria um contrato de aceitação, chamado contrato de enamoramento, como dizem os espanhóis, ou contrato prévio de conhecimento. Esse contrato preliminar, ele tem como consequência você preparar o terreno aos moldes do que será o contrato definitivo, porque ele é um contrato temporário, porque ele é um contrato com características similares aos contratos de desaparecimento de trato instantâneo. Então, o contrato preliminar, ele prepara para o contrato definitivo. E, portanto, salvo quanto à forma, porque a forma contratual
ela pode ser das mais variadas maneiras. Só haverá forma contratual definitiva, pessoas, quando estiver descrito na lei qual é a forma de celebrar aquele contrato. A exemplo do contrato de compra e venda de bens imóveis. Para assegurar a sua propriedade, não resta apenas a existência da coisa em si. Eu não preciso ter só o corpus em mãos, só a coisa. Eu tenho que ter a coisa e uma espécie de formalidade determinada pela própria legislação. Portanto, uma forma determinada pela legislação. Que forma é essa? Escritura pública e registro de imóveis. Beleza? Tranquilo? Tá claro isso? Então, olha só. Se o contrato ele tem todas as características, exceto a forma, eu vou dizer que o contrato preliminar ele precisa respeitar tudo aquilo que respeita o contrato principal. Eu preciso ter o agente capaz, eu preciso ter o objeto lícito, possível, determinado ou determinável, a forma prescrita ou não defesa em lei. E eu tenho que não ter nenhuma espécie de impedimento. Quando eu falo da capacidade contratual, eu falo da capacidade específica para contratar e da capacidade genérica, se assim a lei o exigir. Então, não basta ser absolutamente capaz para fazê-lo. É necessário que eu seja absolutamente capaz e que eu seja, por exemplo, proprietário ou fale em nome daquele que é o proprietário para celebrar aquela espécie contratual. Que contrato é esse? Doação, compra e venda, empreitada, fiança, renda e por aí vai. Jogo e aposta, seguro e por aí vai. O contrato pode ser qualquer contrato, porque ele é um contrato que é anterior ou que abre alas para o contrato principal. Tranquilo? O 463 vai dizer para a gente o seguinte: concluído o contrato preliminar, com observância no dispositivo antecedente e desde que dele não conste cláusula de arrependimento, anota isso, porque é possível que no contrato preliminar exista cláusula de arrependimento. Qualquer das partes terá o direito de exigir a celebração do contrato definitivo, assinando prazo a outra pessoa para que o efetive. Vamos lá. Eu celebro um contrato preliminar da aquisição de um imóvel. Esse contrato preliminar eu faço aonde? Lá no quiosque, quando você vai fazer aquela visita do quiosque do imóvel, em que o cara diz, facinho, facinho aqui, ó, tu dá R$100 de entrada e a gente já está fazendo um contrato e aí você pode usar o seu saldo devedor para a compra do imóvel com o seu FGTS abatendo, com parcelas divididas pela empresa, pela construtora, incorporadora e outras parcelas financiadas pelo teu banco em até 480 meses. Não tem isso? Quem tem casa aí? Quem comprou casa aí desse jeito? É ou não é assim? Conta aí para mim. Não tem isso? Quem já comprou casa desse jeito? Bora, vocês têm que falar. Essa aula precisa ser dinâmica, a gente precisa conversar. Vamos, pessoal? Bora. O apartamento, professor, não casa. Tanto faz. Comprou ou não comprou? Sim. Foi desse jeito ou não foi? 300 meses. Não foi lá, não, mas não te importa com isso, porque isso aí importa muito pouco. Vamos pensar no seguinte. Foi ou não foi desse jeito? Tu chegou lá, deu uma besteirinha e depois dessa besteirinha... A entrada. Aí fez um contratinho. Esse contratinho tu não sabe nem o que é que foi, mas depois de um tempo você acabou celebrando um contrato definitivo. Não foi isso que aconteceu? E esse contrato definitivo veio normalmente com o banco, porque o banco fez o financiamento, e aí quando o banco fez o financiamento, ele te mandou o contrato de financiamento do bem imóvel e disse que as características do bem imóvel eram aquelas que você seria o proprietário a partir de então. A grande discussão aqui, pessoal, e o que o 463 está dizendo para a gente é que aquele contratinho dos R$100 que você deu de entrada, suponhamos que você tenha ido lá, tenha feito o contratinho, e aí com esse contratinho você tenha pego o documento desse contrato, tenha ido para casa e neste contratinho você tinha a previsão de pagamento em tantas prestações nos 480 meses lá que foram combinados.
E a partir desses 480 meses, você daria um ato no valor de R$ 100 e faria um parcelamento em algumas outras prestações que poderiam ser variadas, essas outras prestações. Só que quando você retorna para o cumprimento daquele seu contrato prévio, daquele seu contrato preliminar, o rapaz que lhe vendeu lá na construtora, ele diz o seguinte para você: ah, não, você demorou uma semana além do que devia, e por conta da sua demora, por conta desse seu ato em demorar, eu tive que vender esse imóvel para outra pessoa. Aqui estamos falando da validade do sentimento do contrato administrativo. Porque esse contrato, também chamado de administrativo ou preliminar, é um contrato que abre os trabalhos, que abre a relação jurídica para que você tenha, baseando-se no princípio da boa-fé objetiva, e aí vejam a relevância da boa-fé objetiva, porque você se baseia completamente no princípio da boa-fé para dar aso ao cumprimento dessa relação contratual. Se não fosse o princípio da boa-fé, você poderia fazer o que você quisesse. Entretanto, você tem o princípio da boa-fé e precisa respeitar o princípio da boa-fé. Exatamente em detrimento disso é que você pode fazer a adjudicação compulsória exigindo judicialmente que aquele contrato preliminar se transforme no contrato principal, porque não importa se a pessoa fez o que ela quis, ela descumpriu um contrato preliminar, e esse contrato preliminar, ele pressupunha todas as cláusulas referentes ao contrato principal. Então, você pode fazer com que o contrato preliminar se transforme no contrato principal. Conseguiu perceber? Conseguiu entender isso? Vocês conseguiram entender? Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. É porque, assim, no meu caso, no preliminar, eles colocaram que o banco poderia financiar até 85%. Certo. Chegou no contrato do banco, foi só 57%. Aí, no caso, eu poderia ter entrado com uma ação para fazer o preliminar ser o principal? Na verdade, aí você tem um detalhe, porque quem fez isso não foi a construtora. Quem fez isso foi o banco. Então, se a construtora assegurou que no teu contrato preliminar o banco ia financiar tudo, você pode processar a construtora e o banco. Mas se não está escrito isso no teu contrato preliminar, você não tem como processar os dois. Está claro isso? Porque tem que estar escrito no documento, mesmo no documento preliminar. Pois é, no preliminar estava escrito que o financiamento seria de até 85%. Por causa desse até... Por causa do até não pode. Por causa do até não pode, porque foi feito o financiamento, só não foi feito os 85%. Perfeito? Para você ter ideia de como funciona. Exatamente por isso que eles colocam esses subterfúgios. Ao meu sentir, ao meu ver, é uma forma de enganar o consumidor, tá? É claro que você está querendo enganar o consumidor, porque você precisa assegurar minimamente a capacidade satisfativa da relação contratual. Então, se eu estou chamando o consumidor, e estou chamando, porque eles chamam de fato o consumidor, você chama o consumidor e diz: olha, eu estou te trazendo essa oportunidade, mas eu tenho uma financeira, eu tenho um financiador. Desde que você cumpra os requisitos para financiamento, ele vai te financiar até 100% do teu bem. Isso é uma coisa clara. E aí, é responsabilidade de quem está vendendo, porque eu cá estou com vocês falando também, pessoal, de uma relação de consumo. E essa relação de consumo é uma relação que está protegendo, ou que nasceu para proteger, os mais fracos. E o mais fraco da relação de consumo não é o fornecedor. O mais fraco é o consumidor. E, portanto, exatamente por isso, que o consumidor precisa ser protegido em tempo integral. Não tenho como criar subterfúgios para não protegê-lo, porque ele é consumidor, ele é hipossuficiente, ele é vulnerável, ele é frágil. Então, qualquer espécie de subterfúgio, ao meu ver, ao meu entender, ao meu sentir, é mero engodo, é enganação ao consumidor. Mas acontece, e isso é colocado o tempo inteiro nos contratos que são celebrados, sobretudo com incorporadora, construtora e por aí vai. Entendo o que eles fazem. Eles fazem para se proteger. Entretanto, no frigir dos ovos, acaba sendo uma tentativa de transferir a responsabilidade para quem menos tem responsabilidade. Porque concorda comigo que o mais fraco na relação, o hipossuficiente, o pobre da relação, é quem compra?
por mais rico que ele seja, ele ainda é pobre. Porque eu não estou falando dele individualmente, eu estou falando dele enquanto categoria. Percebem? Conseguem compreender? Ele, enquanto categoria de consumidor, historicamente, o consumidor tem prejuízo. Historicamente, o consumidor é abusado. Então, ele, enquanto um contexto histórico de consumo, ele é o mais prejudicado. Por que se discute, por exemplo, a diferença entre a tributação do rico e do pobre? Porque quando eu generalizo a tributação e eu digo que o rico e o pobre vai ser tributado de forma igual, eu estou, de certa forma, atingindo quem menos tem. Porque o rico sempre tem deduções e retornos fiscais. E porque o rico sempre tem, do benefício estatal, o que há de melhor em favor da sua postura. Então, o bairro do rico vai ter saneamento básico, o bairro do rico vai ter vigilância, vai ter câmera nas ruas. Então, ele está pagando o mesmo tributo sobre o pão francês, por exemplo, que o pobre. Só que o pobre tem o quê no tributo que ele paga no pão francês? Nada. Ele não tem saneamento básico, ele não tem infraestrutura, ele não tem oportunidade, ele não recebe restituição do imposto de renda e, mesmo assim, paga sobre a mesma coisa, a mesma carga tributária. Conseguiram entender a injustiça social? Isso é uma característica de justiça social. Se ele é pobre, se ele é vulnerável, se ele é hipossuficiente, ele precisa ser protegido. Porque a regra dos países sérios do mundo é quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos ou nada paga. Entenderam? Professor, pode falar. Já que você tocou nesse assunto, que a gente como veio desse lado não, pelo menos entender o lado mais fraco, a gente observa que há bem pouco tempo se criticava muito aquele único benefíciozinho que a população em massa receberia e recebe até hoje, que é o Bolsa Família, né? Geralmente quem reclama é aqueles que estão numa situação que não necessita. E quem necessita vê que o único seguração que ele tem diante de ser dono do Brasil como os demais é aquela porção, e ainda é questionado, ainda dizendo que ele não é digno daquilo. Foi muito boa essa sua observação aí, e eu não posso ficar calado, que a gente que vem de baixo tem essa sente na pele, não é verdade? É verdade, meu irmão. E olha, o Bolsa Família não foi criado pelos últimos governos, nem o atual, nem o anterior, nem o que antecedeu, e eu não faço parte desse partidarismo. Pessoalmente, eu tenho uma posição muito direta quanto à presidência da República, o que não me torna necessariamente um esquerdista. Não sou esquerdista, sempre estive muito mais na centro-esquerda do que na esquerda, efetivamente. Mas eu também não acho certo o que fazem com ele, esse ataque, esse enxovalho ao presidente da República o tempo inteiro, porque a gente também precisa preservar as instituições. Embora eu, pessoalmente, seja um gozador, eu sacaneio pra caramba. Mas eu sei distinguir as diferenças e eu sei distinguir o que é certo e o que é errado. Mas, voltando ao que eu te disse, esses programas de reposição ou de redistribuição social, eles vêm do governo Fernando Henrique Cardoso. O governo Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, foi quem criou a ideia do Bolsa Escola, do Bolsa Família, do Bolsa Universidade, e depois os outros governos foram copiando. Porque as medidas de redistribuição de riqueza são medidas que buscam, que visam a isonomia. E é necessário que haja, em países subdesenvolvidos ou chamados de países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, que haja, sim, redistribuição de riqueza. Porque a gente ainda tem desigualdades que são tão díspares que nos lançam em hombridade, em pé de igualdade com países que vivem em guerra. Por exemplo, como Laos, por exemplo, como o Congo, por exemplo, como Zaire. Esses países que acabam tendo problemas estruturais gravíssimos, nós temos as mesmas características, porque o PIB per capita, vou trazer para vocês essa informação, e a informação não é minha, essa informação é do Denis Mineve, dono da Bemol. Em um certo momento, ele fez uma determinada apresentação em que ele disse que o PIB per capita do Amazonas são $2.000 por habitante. Quem de vocês aí ganha $2.000? Bora, vamos lá. Tem um monte de gente aqui. Quem ganha $2.000? Esse é o PIB per capita. E vocês sabem o que é PIB per capita? É a quantidade de riqueza que o estado do Amazonas produz versus a quantidade de habitantes. Ou seja, dividido um pelo outro, daria, em média, $2.000 por habitante. Conseguem perceber o tamanho da desigualdade? Sabe que PIB per capita se assemelha a esse? O de Los Angeles, na Califórnia.
US$ 2.000 mais ou menos por habitante. Mas veja a diferença de um para o outro. Então, a gente precisa fazer reajustes, inclusive reajustes nos discursos. É extremamente necessário que haja uma intervenção, sempre intervenção pública, porque a intervenção pública é necessária para reestabelecer a ordem da exploração social, porque há uma exploração social. E há uma exploração social provocada pela democracia e pelo capitalismo. E são regras do jogo, tá? Não é quem está aí que inventou, não é quem estava que inventou. A democracia é sensacional, mas ela rima com o capitalismo e o capitalismo tira de você os melhores anos da tua vida, o capitalismo tira de você o teu maior esforço, a tua força de trabalho, vai te colocar durante os anos mais produtivos da tua vida para te explorar e depois, quando você estiver aposentado, é possível que eles tentem tomar a tua aposentadoria, porque é isso que faz... Isso a gente está vendo agora no Enem, né, professor? O filho em tantas do outras... classe média vai poder ter uma capacidade de fazer qualquer Enem, enquanto que aquele lá da favela do Recife ou da Rocinha, onde queira, eles não têm essa mesma par de igualdade, não é verdade, professor? Eu tenho um pequeno problema, meu irmão, com essa coisa de desigualdade. E aí a gente pode continuar a aula, depois eu fico só eu e você, a gente fica conversando um bocado aqui sobre esse negócio. Mas eu tenho alguns problemas e algumas críticas muito sérias. Para mim, a educação no Brasil, como disse Darcy Ribeiro, a educação não é um problema, é um projeto. É um projeto para dar errado. Ela é feita para dar errado, realmente. Porque quando a educação dá errado, a gente vai ter um monte de gente besta que vai ser dominada por um monte de gente esperta. E o mal do esperto é achar que todo mundo é besta. A melhor forma de se revoltar contra o sistema é estudar. Se você quer se revoltar contra o sistema, estude e passe a fazer parte dentro do sistema, como eu consegui fazer, para poder falar e fazer as coisas que você quer. Então, aí a senzala pira, né? O estudo é que faz o filho do pobre. Lá na minha terra, eu estava até vendo o Braulio Bessa falar outro dia, na minha terra, lá no Nordeste, a gente sempre tem o nome de fulano de Beltrano, né? Na minha terra, eu sou conhecido como Daniel, eu sou assim, neto de Dona Edna Costureira. Então, assim... É desse jeito, não muda, né? Minha avó era costureira, meu avô era caminhoneiro, e eu tenho muito orgulho disso. Só que eu sou doutor, e eles precisam engolir isso. Então, paciência. Vamos embora, vamos continuar a nossa história. Olha só. Não era senzala, não, pessoal, era a Casa Grande, desculpa, eu errei. Eu mudei é a Casa Grande que pira, não é a senzala, não, desculpa, foi mal. É verdade. Vamos continuar a nossa história. Olha lá, o parágrafo único diz pra gente o seguinte, ó. O contrato preliminar, como é contrato e como precisa ter todas as características protetivas, ele precisa ser levado ao registro competente. O que é isso? Registrar o contrato preliminar no cartório de registro de imóveis da tua cidade. Aqui em Manaus, por exemplo, salvo o melhor juízo, tem 6 cartórios de registro de imóveis. Então, você escolhe um cartório de registro de imóveis, vê qual tem a melhor custo e emolumento e vai lá e faz a escritura pública e o registro de imóveis. No caso do imóvel em definitivo e no caso do contrato preliminar, apenas o registro no contrato, porque é necessário, é condição sine qua non, ou seja, condição indispensável para a atribuição do contrato, para depois a exigência judicial desse contrato, que ele tenha sido registrado. Beleza? O artigo 464 vai dizer para a gente o seguinte, ó, esgotado o prazo, o juiz poderá, a pedido do interessado, suprir a vontade do inadimplente, conferindo caráter definitivo ao contrato preliminar, salvo se a isso não se opuser à natureza da obrigação. Então, vamos lá. Você fez o contrato preliminar para comprar o teu apartamento, aí você chegou lá com o teu sinalzinho, que tinha pago o ato, chegou lá com o teu sinalzinho, fez o registro do contrato em cartório, chegou lá para pagar a primeira parcela, a criatura disse, vendi. Você pega aquele contrato devidamente registrado, ingressa com uma demanda judicial e o objeto da demanda é dizer, excelência, esse contratinho preliminar, eu quero que ele passe a valer como contrato definitivo. Esse contrato preliminar de promessa de compra e venda, eu quero que ele se transforme no contrato de compra e venda, porque eu quero o meu imóvel. Isso é adjudicar compulsoriamente. Isso é o juiz substituir aquele que é inadimplente com a obrigação. Porque quem é o inadimplente nessa relação? A criatura da construtora, que fez o contrato preliminar com você e depois resolveu
dar de ombros e vender a sua unidade habitacional para uma outra pessoa. Senhores, aqui provoca-se a oportunidade da chamada evicção também, porque você vai adjudicar aquela unidade habitacional que estava descrita no seu contrato preliminar. Você vai dizer, eu quero o apartamento 607 da Torre 3 do condomínio tal. Ou seja, você vai buscar o apartamento que era objeto de um contrato inicial, transformando esse contrato inicial em um contrato definitivo, em um contrato de compra e venda. Tá claro isso? Tranquilo? O artigo 465 diz para a gente o seguinte, ó, se o estipulante não der execução ao contrato preliminar, poderá outra parte considerá-lo desfeito e pedir perdas e danos. Óbvio, meu irmão, a lei não socorre aos que dormem. Se você tinha a oportunidade de fazê-lo e não fez, se você deveria adjudicar e não adjudicou, se você deveria executar e não executou, dormentibus securitius. A lei não socorre aqueles que dormem. O que é que vai acontecer? Você vai perder o direito e ainda vai ter a faculdade de efetivamente sofrer uma ação de perdas e danos, porque você tinha o direito estipulado em seu favor e você não exerceu como deveria. O 466 diz, se a promessa do contrato... Professor, Pode falar. professor, então, com relação aí a esse artigo 465, no caso, vou colocar eu, né? Primeira pessoa. Eu teria um prazo para efetuar essa, vamos dizer, a verbação. Teria, e a senhora já sabe o prazo. A senhora estudou quando começou o curso de Direito Civil. Os prazos estão descritos no artigo 205 e 206 do Código Civil Brasileiro. E lá você vai encontrar da prescrição e da decadência. Então, os prazos para exigir estarão no 205, 206 e a exigência em si no artigo 189 do Código Civil. Viu como o direito civil é um sistema? Você precisa saber o sistema, senão você não vai conseguir manusear esse sistema. O seu prazo será prescricional ou decadencial, aludido nos termos do 205 e 206 do Código Civil. Tranquilo? E se não for exercido, o 189 diz: para aquele que tem violado a pretensão, violado o direito subjetivo, faz nascer uma pretensão. Essa pretensão prescreverá nos prazos aludidos do 205 e 206, se não exercidas adequadamente. Ou seja, prescrição ou decadência será o objeto a ser discutido. Se eu não exercito o meu direito dentro do prazo previsto pela lei para tal, eu perco o direito. Professor, nesse caso aí, o contrato não pode ser feito em papel de pão, né? Ele tem que ser reconhecido em cartório. Seria o caso? Pode até ser feito no papel de pão, mas tem que ser reconhecido em cartório. Ah, entendi. Não importa a fórmula, como ele foi feito. O modelo que ele foi feito não importa. Agora, tem que ter testemunhas e registro de que é verídico, de que é real, né? Exatamente. Entendi. Você matou quando disse não importa a forma. É exatamente o que disse o código. Não importa a forma. Se não importa a forma, eu posso ter qualquer forma, mas eu preciso provar. Então, aí, como ele diz no começo, com exceção da forma, no caso, como o senhor falou no início, né? A fórmula quem vai dizer se vale e se não vale, né? Se é no papel de pão, se é no papel de caderno, se é numa digitada máquina. No lencinho do banheiro, né? Se é no lenço, não interessa. A forma não interessa. O que importa é que aconteceu. E que tem prova disso. Eu acho que eu já falei com vocês, quando a gente falava sobre a aula de boa-fé, e eu disse para vocês que, para mim, o maior exemplo da boa-fé foi ter presenciado o senhor que chegou no meu escritório, no meu gabinete, com uma folhinha de caderno, dizendo que ele tinha comprado, e na folhinha tinha dito: eu, Zé das Couves, vendi no ano de 89 para o seu fulano de tal, por não sei quantos mil cruzeiros, o imóvel tal. Aquilo ali me fez entender boa-fé. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você viver. E quando você recebe um negócio daquele, um senhor de idade, pouco letrado, trazendo aquilo como documento da casa dele, ele acreditava que aquilo era o documento da casa dele. Ele acreditava do fundo do coração dele que aquilo ali dava segurança da casa dele. Se isso não for boa-fé, nada mais é no mundo. Tanto é que o juiz reconheceu, o desembargador reconheceu, o ministro reconheceu.
Por quê? Isso é expressão da boa-fé. Porque ele acreditava. Porque ele é uma pessoa que não é letrada. Porque ele é uma pessoa que não teve a oportunidade da vida que eu tive. Então, enquanto eu estou discutindo nos tribunais as teses quanto ao que é o que não é boa-fé, para ele o que interessava, gente, era aquele papelzinho. Era aquele papelzinho. E esse que é o objetivo da tese, fazer com que a população se sinta segura, né, professor? Exatamente. E, É trazer segurança. Se eu não dou segurança para o público, para o leigo, para aquele que acredita em mim, e que eu estou fazendo na vida? Nada, né? Exatamente. Isso é perfeito, é isso aí. Você precisa ser, quando eu digo que o advogado, quando está na sua atuação, ele é... Por que está lá no artigo 133 dizendo que a gente é indispensável ao exercício da justiça? Agora eu não me lembro se é 36 ou 36, mas eu acho que é 133. Que diz que nós somos indispensáveis ao exercício da justiça. Porque o advogado, quando exerce a sua atividade, ele exerce o munus público de fazer exatamente isso que a gente está falando aqui, Francisco. Nesse momento, ele exerce a magia de convencer o juiz, o desembargador, o ministro, todas as autoridades, de que aquela folhinha, de que aquele boletinho lá, escrito o negócio, aquele boleto é boa-fé e que aquela pessoa tem que transformar aquele documento, olhar para o documento e achar, não, isso aqui é uma escritura pública. Vai valer como escritura. Porque para ele, o sentimento dele e o sentimento de quem vendeu para ele era um sentimento de que aquilo ali tinha valor. Isso é boa-fé, gente. Isso é respeito ao que Miguel Reale queria quando fez o Código Civil. Se assemelha ao caderninho do fiado da taberna de antigamente, né, professor? É exatamente isso. Porque o caderno do fiado... ia lá e... Se você pegar tanto o caderno acreditava do fiado, quem comprava, como acreditava quem vendia que aquilo ia ser concluído. Se você pegar o caderno do fiado e você, aquele caderno, e fizer uma execução, entrega ele na minha mão, do tio da taberna, do fiteiro, lá da Paraíba, entrega ele na minha mão para ver se eu não vou conseguir aqui transformar aquilo num título executivo. Por quê? Porque é o valor da confiança emprestado na relação jurídica. A boa-fé é a confiança entre os participantes. E aqui o que a gente está discutindo é boa-fé. Contrato preliminar tem que ser cumprido porque ele é o exercício da boa-fé. Nós construímos a ideia de que, preliminarmente, eu ia tomar medidas para fechar definitivamente um contrato principal. Se eu não cumprir minha parte, você pode fazer eu cumprir. Se você não cumprir a sua, eu posso fazer você cumprir. Porque nós estamos preparando o terreno para um contrato definitivo. E se você não cumprir a sua parte, o juiz vai fazer você cumprir. Como? Adjudicando aquele contrato que é prévio em um contrato definitivo, dizendo, olha, eu vou ler esse contrato aqui como contrato de compra e venda, e vai valer a compra e venda. Como? No preço que está descrito, na forma como está descrito, com o financiamento do jeito que está descrito. Por quê? Respeitem a boa-fé. A relação jurídica precisa respeitar a boa-fé. Beleza? Tranquilo? Vamos continuar nesse enterro aqui, mas é isso aí. Vocês estão pegando muito bem, viu, gente? Parabéns. O 466. Se a promessa do contrato for unilateral, ou seja, só uma parte prometeu, a outra parte não se comprometeu, o credor, sob pena de ficar sem efeito, deverá manifestar-se no prazo nela previsto ou inexistindo este no que lhe for razoavelmente assinado pelo devedor. Aqui a gente está falando só de uma parte se comprometer. Uma única parte se compromete com a promessa e essa única parte que se comprometeu precisa dar tempo para que a outra parte assinte, aceite ou denegue aquela relação do contrato preliminar. Porque se ele aceitar, forma contrato preliminar. Se ele não acertar, não tem vínculo jurídico. Lembrem, promessa unilateral, ela tem um remédio, um tempo. Porque eu não vou prometer para sempre. Aliás, não existe relação para sempre. Tá? O para sempre sempre acaba. Lembra disso, pelo amor de Deus. O para sempre sempre vai acabar. Esse negócio. Eu vou fazer um negócio para sempre. Não existe isso, meu irmão. A relação que você tem para sempre é com coisa, não é com pessoa. Quando a gente está falando de obrigação, nenhuma obrigação com uma outra pessoa é para sempre. Aí você vai dizer, a obrigação de pai e filho é para sempre. Não é para sempre. A obrigação de pai e filho vai até o atingimento da maioridade. Ou, salvo o melhor entendimento dos tribunais,
até que haja tempo suficiente para a conclusão do curso superior e do processo de profissionalização do filho. Isso tem dado mais ou menos até os 24, 25 anos de idade. E depois segura na mão de Deus e vai. Se você tiver capacidade, se você tiver formação, se você tiver oportunidade, teus pais não têm mais nenhuma espécie de vínculo contigo, porque o chamado antigo pátrio poder e hoje poder familiar se rompe com a maioridade. Então, se nem com filho eu tenho obrigação depois da maioridade, como é que eu vou ter obrigação de qualquer outro tipo? Obrigações não são perpétuas. Obrigações nascem para morrer. E há duas grandes felicidades nas obrigações. Quando você contrai a obrigação e quando você distende a obrigação e manda ela embora. Porque na contração da obrigação, imagine a aquisição de um carro. Quando você compra um carro é uma delícia, não é verdade? Vai chegar o carro novo, cheirinho de carro novo, não sei o quê, vou andar pela rua num carro bacana. Meu amigo, é bom quando compra e é mais bom ainda quando paga. Porque a obrigação vai acabar quando tu paga a última prestação. E aí, você está livre daquela relação. Relação com quem? Com o outro. Mas e a tua relação com o carro acaba? Não. Porque aqui a gente tem um outro objeto. Eu tenho um objeto de relação de pessoa com coisa e não de pessoa com pessoa. Beleza? Só que isso vocês vão ver lá nos direitos reais ou também conhecidos direitos das coisas. Tranquilo o contrato preliminar? Dúvidas? Dívidas? Fala aí para mim. 90% das pessoas estão desligadas. Estou querendo entender se nego tem dúvida. É assim, um exemplo de um terreno. A pessoa comprou ele, fez contrato preliminar e durante 2 anos foi pagando ele. Aí depois desse tempo foram fazer uma nova divisão e esse lote mudou de número. Aí como eu ficaria nessa questão? Porque o contrato está dizendo que é um, a pessoa fez benfeitoria lá, mas aí agora já está com outro número. O contrato está dizendo que é um? É porque a pessoa comprou o terreno, escolheu e durante 2 anos foi pagando porque estava escrito que ele era tipo lote 10. Depois de 2 anos foram fazer uma nova demarcação e agora ele não é mais o 10, agora ele é o 11. Não, que a pessoa está 2 anos pagando. Morra. Quando essa pessoa me contratar, morra, vai ser o 10. Vai demarcar no Satanás, morra. Ele vai ter que ser o 10. Afinal de contas, a pessoa está fazendo benfeitoria na terra. Tá ficando maluco, é? Agora, isso sabe o que é isso? É menino buchudo. É aquele menino buchudo, barrigudo, que é o dono da bola, o dono do campo. Aí tá jogando futebol, aí tá jogando com o time do menino que sabe jogar, o menino vai lá e faz 2, 3 gols e diz, não, acabou. Vou pegar a bola e vou para casa. Não é assim não, meu irmão. Respeite a polícia. Se você celebrou um negócio e a criatura tem a expectativa sobre o bem, você precisa comprar essa expectativa e você precisa vender essa expectativa. Porque senão você vai estar gerando, além de tudo, um dano imaterial, que é um dano moral. Eu tenho um dano material, que é a perda daquilo que eu já investi, e eu tenho um dano imaterial. Isso é uma violência. Isso é uma violência passiva de responsabilidade civil, ainda de perdas e danos. Por quê? Porque eu tenho as perdas e danos, porque a criatura me prometeu um negócio que não está querendo cumprir. Eu tenho as perdas e danos em detrimento do rompimento parcial do contrato. Nesse caso, não é nem parcial, é total. Porque se o lote é 10 prometido e querem entregar o 11, eu tenho uma quebra da regra do jogo. Lembrem, vocês estudarem obrigações, ninguém é obrigado a receber algo diverso do que pactuou. Mesmo que esse algo diverso seja mais caro, você não é obrigado a aceitar. Se você for chato, você vai dizer, eu quero aquele. Não, mas eu estou te dando mais caro. Dane-se, eu não lhe pedi o mais caro. Eu quero aquele. E você vai me dar aquele. Porque eu só sou obrigado a aceitar aquilo que eu contratei. Se eu não contratei, eu não sou obrigado a aceitar. Então não tem essa conversa fiada, não. Isso é conversa para boi dormir. Se vier com essa fuleiragem, leve lá para o meu escritório que eu resolvo na hora. Tem essa história, não. Que presepada, rapaz. No meio da regra do jogo, pode agora. A gente vai mudar a regra do jogo. É exatamente por isso que nós existimos, pessoal. Todos vocês, e o estudo do direito civil existe porque tem gente folgada desse jeito, que quer mudar a regra do jogo com a bola rolando. Não tem como. Se a gente pactuou, por mais que eu não goste do que eu pactuei, eu vou ter que cumprir. Porque eu estou vinculado àquela relação jurídica. Ah, mas eu errei. Quem foi que errou? Você. Então o problema é de quem? É seu, não é meu.
É ema, cada um com seus problemas. Se você errou, se vire com o seu erro. Eu vou ficar com aquilo que eu tenho expectativa. Porque a pessoa não está pagando em cima do lote 10, não está investindo no lote 10, como é que agora ela vai ganhar o 11? É capaz do processo judicial ela ganhar o 10 e o 11 de indenização, para o cara deixar de ser besta. Porque isso não pode, está errado. Isso é uma violação à própria estrutura contratual. Isso é o descumprimento de boa-fé no grau máximo. Além de ter as benfeitorias. Porque benfeitorias devem ser indenizadas até contra aquele que está agindo sem justo título. Imagina tu com título justo. Imagina tu tendo pago por aquilo. Não, tá tudo errado. Tá tudo errado. Não pode inventar isso, não. Nem se tivesse tido ataque alienígena podia fazer isso, tá? Não tem jeito. Ah, foi da pandemia. Meu irmão, só se fosse uma pandemia com a guerra interestrelar. Mas enquanto o direito civil se mantiver em pé, não tem esse negócio de eu não sabia. Tem que saber. Vai ter que cumprir o que está escrito. Beleza? Vamos lá. Beleza. Vamos entrar agora nos chamados contratos. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Bora. Professor, digamos assim, eu fiz o contrato preliminar direitinho, mas por algum motivo eu deixei de registrar no cartório. Se lascou. Se lascou, acabou. Se lascou. Dancei. Dançou. Isso não gera nenhuma obrigação, não? Obrigação de fazer, nada? Não. A legislação ela é clara. O que ela diz? É necessário registrar em cartório. Se não registrou em cartório, sinto muito. Perdeu. Tudo aquilo que a gente está discutindo aqui perde o efeito, porque é o que eu digo sempre, a lei não vai socorrer aqueles que dormem. A única coisa que você vai ter é a possibilidade, um indício, você não tem mais uma prova, você tem um indício de que talvez você esteja falando a verdade. À medida que se você registra, você cumpre aquilo que a lei dispôs, você tem uma prova contra outra pessoa. E o contrato é título executivo extrajudicial. Perfeito? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o contrato e vou executar. Eu não vou nem entrar de obrigação de fazer. Pode falar. Professor, vê se eu entendi em síntese, ou seja, um resumo de tudo. Contrato. O que vai definir contrato preliminar? Aquele é um contrato, é a palavra contrato. E a outra é o tempo que eu tenho de regulamentar ele juridicamente. Seriam essas duas coisas fundamentais para que eu possa concretizar um contrato preliminar como um contrato, como ele disse. Se é contrato, não importa se preliminar ou pós-liminar. Exatamente. E a diferença do preliminar para o contrato principal é que um é acessório e o outro é principal. O contrato preliminar... Mas que estão coligados, né? Não, diretamente. Porque diz que os acessórios seguem o principal, né? Exatamente, é uma simbiose. Ele é um contrato que prepara para um contrato principal. E com essa preparação, ele tem todas as características do principal. Veja, o 462 ele já vem dizendo, o contrato preliminar tem todas as características, salvo a forma. Porque pode então, ser... o tempo que tu tens para regulamentar ele, esse é que te favorece, que tu tem que ser o mais rápido possível para que, no caso, ele não venha caducar, né? Não venha... Aí, nesse caso, você vai ter prejuízo por conta disso, né? Aqui eu tenho duas características. Eu tenho que, na celebração do contrato, fazer o registro. Essa é a primeira característica. E a segunda característica é, na violação do contrato, exigir judicialmente. Porque, veja, o que é a pretensão? A pretensão é a oportunidade de exercer o direito de ação. Certo. Então, quando você tem um direito subjetivo violado, que direito subjetivo é esse? É tudo isso que está dentro do Código Civil. Tudo aquilo que você acha que é teu direito, ele é subjetivo. Claro. Ele pode ser o teu direito se o juiz determinar, no caso concreto, que você tem aquele direito. Por isso que diz que o processo civil é pretensão resistida intersubjetiva entre partes. Duas partes que querem alguma coisa que subjetivamente eles têm direito, só que quem que vai dizer quem tem direito concretamente? O juiz. O juiz, você submete ao juiz, para que o juiz fale. Se você não submete dentro do prazo, você perde o direito. Como é que é o nome disso? Prescrição. Pode ser decadência? Pode. Se eu não estiver diante de um direito subjetivo e estiver diante de um direito potestativo. Que direito potestativo pode ser esse? Prazo para anulação. Aquele que só eu posso recorrer, no caso, né? Exatamente. O potestativo é aquele somente eu posso fazer e eu, por alguma circunstância, eu não pude estar presente em alguma situação dessa forma. Exatamente.
Você pode constituir advogado para fazer também, tá? Mas com poderes especiais. Ah, claro. É por isso que os advogados existem, né? Para te substituir, no caso. Perfeito. Pode. Obrigado, professor. Beleza? Tranquilo? Passamos ao contrato preliminar. Deixa eu só abrir um tema aqui com vocês que é importante. Ó. Superamos o contrato preliminar. Agora eu tenho a seção 9 do contrato das pessoas, com pessoas a declarar. Aí depois eu tenho a extinção. Na extinção eu tenho distrato, cláusula resolutiva, exceção por onerosidade não cumprida, resolução por onerosidade excessiva e exceção do contrato não cumprido. Ou seja, eu tenho 4 conteúdos. Qual é o tempo até a nossa próxima prova? Qual o tempo da nossa próxima prova, pessoal? Quando vai ser a nossa próxima prova? Não tenho ideia. Falaram que na semana do dia 22 última semana de junho, professor. Na última semana de junho? Então na a gente semana não do vai dia seguir 22. adiante. A gente não vai seguir adiante. A gente não vai seguir adiante porque a gente usa tudo que falta para todo o mês de junho. E aí a gente chega lá tranquilo, beleza? Porque a gente está totalmente dentro do conteúdo e eu tenho que chegar com vocês até a extinção do contrato. Está faltando mais 5 coisas só. Então seria mais 5 encontros e a gente mata tudo direitinho e chega pronto para fazer a prova. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Estresses? Qual é a treta? Pergunta aí. Não faz feita a Flavinha, não. Que espera aí, vai falar comigo 3 horas da manhã. E ela fala normal assim, professor, é que eu tô vendo aqui e eu acho que e tem conteúdo, tá? Ela não tá perguntando ao Léo, não. Ela tá perguntando dentro do conteúdo. Eu acho que isso aqui, como é que a gente pode fazer não sei o quê? Tem uma outra também que eu não sei o nome, rapaz, que me passou, era de madrugada. Acho que era 2 horas da manhã. Só que essa eu já tava dormindo. E ela passou com um exemplo. Caio e Pedro. Aí eu disse, caraca, esse Caio é um bandido, né? Ele mata, ele rouba, ele sequestra. Agora ele tá metido no direito civil. O Caio querendo frescar lá com a minha evicção, rapaz. O Caio tá em tudo. Deus me livre. Mas é brincadeira, viu? Pode falar quando vocês quiserem. Vocês têm contato. Fica à vontade. Então, assim, para aproveitar um pouco aí também, eu tenho uma dúvida. Eu já trabalhei em financeiras, né? E assim, contratos, por exemplo, a maioria desses contratos de carro, de veículo, né, de bem imóveis, eles não são reconhecidos no cartório pela finança. Por exemplo, geralmente a gente pede para assinar, quando eu trabalhava, a gente pede para assinar de acordo com o documento. Contrato Na verdade, alguns... Oi? Contrato de quê? Veículos, automóvel. Mas é porque o contrato em si, ele não tem forma. O que você está fazendo é um contrato definitivo, não é um contrato preliminar. A forma que está sendo exigida aqui, de registro, é do contrato preliminar. Não da financeira direto, dessas lojinhas de carros. Eles fazem um contrato, por exemplo, porque não é aquela loja de carro que vai financiar, né? Geralmente, não é a lojinha, é o banco, por exemplo, BV, financeiro e tal. Então, tem as lojinhas de carro. Essas lojinhas, às vezes, você vai atrás dessas lojinhas, você não vai direto na BV financeira. E, às vezes, essas lojinhas elas não te dão documento nenhum. É um contrato... Chega a ser um contrato aleatório, no caso? Não chega a ser um contrato alucinado, né? É melhor não fazer. Mas acontece muito, porque muita gente vai em loja e, às vezes, faz contrato com esses lojistas, porque tem muito lojista assim, nós víamos muito isso nos bancos, que eles não dão documento nem garantia nenhuma. E é tipo eu quero saber isso. É um contrato praticamente indireto, porque é um terceiro, que é uma loja, tem a pessoa que está comprando, tem a loja e tem a querida Laís, eu vou te dizer, isso não tem validade nenhuma. Por isso que eu estou falando. A pergunta é, chega a ser um contrato aleatório? Não. Contrato aleatório tem validade. Esse contrato é ao Léo. Ele não tem validade nenhuma. Tu já ouviu falar do contrato de gaveta? É esse aí. Sabe para que ele serve? Para ficar na gaveta. Porque ele não tem validade jurídica. É o contrato do arquivo 6º, aquele que só vai para o lixo. Porque, na verdade, não tem nenhuma validade jurídica. O contrato precisa ter mínima validade jurídica. Ele só deve ser celebrado pelas partes que estão sendo contratadas. Se o contrato é financeira e o cara que vai pagar a financeira, o que é que essa loja tem a ver com a história? Não tem relação jurídica. Veja,
eu estava dando uma olhada nos imóveis, eu sempre dou uma olhada em imóvel para poder ver se eu consigo fazer aquisição de imóveis e tal, para ter patrimônio. Aí eu recebi um negócio que dizia assim, apartamento, não sei o que, 80 mil de repasse, 80, 85 mil de repasse. Todo pronto, prestação tal, tantos mil para pagar, não sei o que, não precisa nem transferir o financiamento. Faz-se contrato de gaveta e procuração. Aí eu vim aqui com meus botões e com a minha ignorância e fiquei pensando. Vocês sabem que procuração é o instrumento que espelha um contrato de mandato. Só que a procuração, ela pode ser de livre revogação. Quem deu a procuração pode revogar a qualquer tempo. Aí na prática, vamos lá. Tu compra esse negócio, o cara te dá uma procuração e faz um contrato de gaveta. O contrato não tem validade nenhuma, porque você precisaria de uma cessão de direito para poder assumir aquela dívida. E aí ele faz uma procuração para ti, que se ele quiser e se ele for agir de má fé, ele vai lá e caça a procuração que ele deu. E aí você vai e paga todas as prestações que faltam. De quem é o imóvel? É dele. Porque você está pagando coisas para os outros. Quem é abestalhado aqui? Parabéns. Você ganhou o troféu de abestalhado. Então, para isso que serve o advogado. Nós precisamos sempre fazer consulta a um advogado. Antes de fazer esse tipo de negócio da China, a gente precisa consultar o advogado. Porque pode ser que aconteça o barato que sai caro. Você vai celebrar um negócio que vai custar tão caro para você que talvez você não consiga nem resolver no futuro. E aí há quem diga, mas aí tem direito a uma ação de perdas e danos. Vá fazer a ação de perdas e danos. Agora vai lá saber se você vai receber o teu dinheiro de volta. Provavelmente não. Entendeu? Então nós também somos responsáveis por aquilo que nós contratamos. Se a gente não contrata adequadamente, a gente vai ter problema. Tranquilo? Eu também sou corretora de imóveis, né, professor? Então, nós vemos muito essa questão. A última questão de um cliente meu foi em relação ao IPTU. Até que o proprietário fez tudo direitinho, só que ele esqueceu de pagar, de passar o IPTU. Esqueceu não passou, né? Sei lá o que aconteceu. E aí essa pessoa estava sendo chamada porque o IPTU há muitos anos não tinha sido pago e estava em execução lá para... Laís, eu vou acabar te fazendo de um case. Está com o Vadimeco aberto aí? Código Tributário Nacional, CTN, artigo 123, vai lá. Bora. Lê para todo mundo ouvir aqui o que está escrito no 123 do CTN. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Vamos lá. Convenção particular. Contrato é convenção particular? É ou não é? É? Quem que faz? Não são particulares? Sim. O contrato particular pode mudar o sujeito passivo da obrigação tributária, ou seja, o contribuinte? Não. O 123 está dizendo que não. Então, quem que é responsável pelo pagamento do tributo? O dono. Se ele não trocou o nome, se ele não passou para o nome do outro, ele vai ter que pagar. Parabéns, ganhou mais uma vez o troféu de tosco do ano. Por isso que você precisa de um advogado. Entenderam a nossa importância? É exatamente para isso que a gente serve. A gente está aqui para solucionar as faltas que a sociedade faz. E eu asseguro para vocês que a sociedade faz besteira pra caramba. E a gente precisa estar pronto para justificar cada uma das porcarias que eles fizeram, consertando tudo, porque eles falam mal da gente. Mas basta ter uma dor de barriga ou a polícia batendo na porta que eles vão pedir, pelo amor de Deus, para ter um de nós ajudando eles. É por isso que nós somos indispensáveis ao exercício da justiça. É por isso que nós precisamos nos valorizar. É por isso que nós somos relevantíssimos e não somos melhores nem piores que juiz, que promotor, que delegado. Sem nós não há exercício da justiça. E por isso que a gente precisa se fazer respeitar. Tranquilo? Estamos bem? Beijo no coração. Deus abençoe todos vocês. Até semana que vem. Bom trabalho, Isbeli. Bom trabalho, Zeina. Vocês estão na linha de frente aí. Se Deus quiser, isso está acabando.
Deus abençoe todos vocês. Eu acho que nesse semestre não mais, porque o nosso plano de retorno diz que as escolas retornariam só em julho e, portanto, a gente só retornaria efetivamente em agosto, já em sala de aula. Mas vai ser um enorme prazer se eu tiver a oportunidade de continuar com vocês para que a gente possa continuar o complemento do nosso conhecimento. Obrigado, galera. Beijo no coração. Conta comigo. Semana que vem a gente está aqui de novo. Beleza? Professor, eu ainda tenho uma dúvida. Bora, manda. No artigo 464, na parte final, quando diz assim, salvo se a isto se opuser a natureza da obrigação. O senhor poderia me esclarecer isso? Olha, todo salvo, você precisa considerar qual é a característica da obrigação. Tem obrigações que não comportam nenhuma espécie de arrependimento, porque veja o que diz aqui, ó. Esgotado o prazo, o juiz poderá, a pedido do interessado, suprir a vontade do inadimplente. Ou seja, entregar aquilo que determina ser entregue. Conferindo o caráter definitivo ao contrato preliminar. Aquilo que era provisório vira permanente. Mas quando ele fala salvo, se a isso não se opuser à natureza da obrigação, imagine, por exemplo, que nós tenhamos feito um contrato preliminar para eu vender no teu aniversário cachorro-quente, de uma maquininha de cachorro-quente que eu tenho, de uma banquinha. Só que eu fiquei muito puto contigo e resolvi comer todos os meus cachorros-quentes. Acabou o cachorro-quente, eu não tenho mais. O juiz vai fazer o quê? Salvo se a natureza da obrigação não permitir, ele não tem como adjudicar. O juiz vai dizer só, pague, porque o cachorro-quente tu não vai devolver. Entendeu? Imagine que seja uma safra, e essa safra tenha se perdido por uma enchente, porque pegou fogo, se é os bois morreram, eu não tenho mais como adjudicar. Porque perde-se o objeto quando eu perco a coisa. Então, salvo em detrimento de característica pessoal da obrigação, entendeu? Eu não poderia cumprir. Como regra, eu cumpro, mas tem coisas que eu não consigo cumprir, que são exceções. Beleza? Agora tá, beleza. Como é que eu resolvo? Perdas e danos. Todas as vezes que eu não consigo mais cumprir, eu resolvo em perdas e danos. Significa o quê? Dinheiro. Capilé. Dinheiro. Tranquilo? Tranquilo, professor. Já é. Fiquem com Deus. Obrigada, viu? Até mais. Tchau, tchau. Boa semana para vocês. Valeu. Para nós. Um abraço a todos. Até mais, até mais.